Fala pessoal, tô de volta para mais um vídeo aqui no canal do Pedrosa e esse é o Giro do Gigante, edição única dessa terça-feira, dia 12 de agosto. Fica com a gente até o final desse vídeo que a gente tem muita coisa para falar, principalmente sobre esse sorteio das quartas de final da Copa do Brasil e também o chaveamento completo que ficou definido até a grande decisão. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like e compartilha com os amigos para não perder nada que tá rolando lá no Gigante da Colina. Essa terça-feira aconteceu o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil e ficou definido que o Vasco vai enfrentar o Botafogo nessa fase da competição. Portanto, teremos clássico carioca nesse mata-mata em busca de uma vaga na semifinal. O primeiro jogo, previsto para o dia 27 de agosto, daqui a 2 semanas, será em São Januário e o jogo da volta, onde o Vasco vai definir a vaga, será no estádio Newton Santos, com previsão para acontecer no dia 11 de setembro. Muita gente falou sobre a possibilidade do jogo acontecer no Maracanã, mas hoje, depois do sorteio, o diretor executivo do Vasco, Admar Lopes, falou sobre isso e disse que o objetivo do Vasco é jogar em São Januário. Além dos confrontos das quartas de final, o sorteio de hoje também definiu o chaveamento completo até a grande decisão da Copa do Brasil. Eu vou deixar aqui agora para vocês na imagem como ficou esse chaveamento e qual que é o caminho do Vasco até uma possível decisão. Do mesmo lado da chave, o Vasco tem Bahia e Fluminense, então caso avance, caso passe diante do Botafogo, o Vasco pega o vencedor do duelo entre Bahia e Fluminense numa possível semifinal. Do outro lado, temos Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Esses são os possíveis adversários do Vasco, caso o Gigante da Colina avance para a grande decisão da Copa do Brasil. Depois do sorteio, o Admar Lopes também falou sobre a possibilidade da chegada de novos reforços no Vasco. Segundo ele, as negociações estão acontecendo e podem haver novidades ainda nos próximos dias. Ele deixou claro que o foco do Vasco é no ataque e na defesa. Ele não quis falar sobre nomes específicos, porque ele disse que o sigilo ajuda muito mais nas negociações. Disse que em breve podem acontecer essas novidades. Eu vou deixar aqui agora para vocês um trecho dessas aspas dele lá na CBF hoje sobre esses assuntos. Existem várias negociações em curso, eu acredito que nos próximos dias vão haver novidades. Em relação aos nomes individualmente, até por uma questão de sigilo, eu acredito, e é a minha teoria, que quanto maior sigilo, mais defende os interesses do Vasco, ou seja, acredito que para sermos bem-sucedidos na negociação, esse sigilo é importante, por isso não vou comentar individualmente, mas há negociações abertas, tanto de entrada como de saída, e durante esta semana eu acho que vão haver algumas novidades. O objetivo do Vasco é claramente jogar... Desculpa, ali. O objetivo do Vasco é claramente jogar em São Januário. Okay? É esse o objetivo do Vasco. Mas não posso estender. Em relação a comentar o jogo, os jogos comentam-se no final do jogo. Ou seja, o sorteio é um clássico. Eu acredito que a torcida e mesmo para o espetáculo de futebol brasileiro, jogar um clássico numa quarta de final, um clássico carioca, é sempre interessante assistir. Eu acredito também que nós estamos preparados para ultrapassar o objetivo, o desafio que é o Botafogo, porque o objetivo do clube será chegar na semifinal e tivemos agora um jogo recente com o Botafogo que não fomos felizes para o brasileiro, que vamos tentar reverter a situação para o nosso favor. No último final de semana, o Vasco empatou em 1-1 com o Atlético Mineiro em São Januário e o Pedrosa falou um pouco sobre esse jogo, analisou essa partida e mais um jogo em que o Vasco passou tomando gol e não conseguiu a vitória em casa. Eu vou deixar aqui agora para vocês a análise que ele fez desse jogo no SBT Esporte Rio. Lucas Pedrosa, gostou do Vascão? Não. Que isso, Pedrosa? Empatou o Atlético Mineiro. Boa tarde, Fernanda Maia. Não, eu não tô. Veneno, pior a minha sorte tá na minha casa, Veneno, pelo amor de Deus. Empatou, tipo, não perdeu. Debocha do Vasco, torce pro Santos. Não. Vai anotando, vai anotando. Vai, Pedrosa. Vamos lá. Boa tarde, Fernanda, Veni, boa tarde a toda a galera de casa. Tarde pra equipe do Vasco da Gama. É o seguinte, cara, eu vou ser muito honesto com você, eu tô muito preocupado, eu tô muito preocupado e quando eu olho não só os números, mas também o que acontece dentro de campo, a gente não pode maquiar o que acontece dentro de campo, mas eu vou trazer alguns dados aqui pra você, torcedor, sobre o desempenho do Fernando Diniz à frente do Vasco da Gama e lógico, isso aqui não é culpa só dele, é culpa da diretoria, é culpa do grupo de jogadores também, não tem um culpado, é um combo, tá? O Fernando Diniz, ele tem 16 jogos à frente do Vasco da Gama e ele tomou gol em 13. Ele só não tomou gol contra o Fortaleza, o CSA e o Melgar, um time de Série C, um time peruano que ninguém conhece e o Fortaleza que vive a pior fase aí dos seus últimos anos, tá? Só 3 jogos em 16.
O Vasco tem apenas 2 vitórias com o Fernando Diniz em 9 partidas dentro do Campeonato Brasileiro. O Vasco somou apenas 2 pontos em 9 disputados dentro de São Januário, sob o comando do Fernando Diniz nos últimos jogos. E o Vasco é uma equipe que tem 16 pontos em 17 jogos feitos, ou seja, a média de pontos do Vasco é menor do que a de jogos que ele tem. Cara, então dito tudo isso, eu queria trazer para vocês aqui, até porque é natural do torcedor, de quem acompanha futebol, ainda mais com o nosso futebol brasileiro, de achar que o que a gente faz com a bola é jogar bem ou jogar mal. Sendo que o futebol hoje, principalmente, tem 2 grandes fases, a fase ofensiva e a fase defensiva. Sempre existiu, mas hoje está cada vez mais latente. Não adianta o seu time jogar bem só com a bola e ser péssimo sem a bola. O Vasco do Diniz, ele é exatamente isso. E o que me incomoda é que ele se apoia nessa criação de chances, nessa criação que muitas vezes o Vasco não consegue ser efetivo. Isso tem a ver com a culpa dos jogadores também, tem a ver com o grupo de jogadores, mas é um Vasco que se defende muito mal. Eu trouxe aqui os números e eu vou falar aqui de forma prática. A transição defensiva do Vasco é ruim, a forma como o Vasco se defende correndo para trás por jogar em linha alta é ruim. Ontem, por algum tipo de sorte, o João Vitor e o Lucas Freitas fizeram bons jogos, mas o Vasco ficou exposto a todo momento. E aí tem muita gente que fala assim, a gente quase ganhou. E a gente quase perdeu também. O Vasco quase perdeu no momento em que o Biel acaba perdendo um gol, praticamente sem goleiro, com um gol aberto, e ele isola a bola. Assim como o Vasco poderia ter ganhado também, no lance em que o Felipe Coutinho, que jogou muito bem até pro nível que a gente espera dele, mas que ele, que é um jogador que tem o maior salário do elenco, não pode perder um gol cara a cara com o Everson como ele perdeu. Então o Vasco quase ganhou e quase perdeu também. E assim tem sido os jogos do Fernando Diniz. Um bingo. A gente não sabe o que esperar, porque é um Vasco que sim constrói, é um Vasco que sim cria, mas tá sempre tomando gol. Ontem, tomar gol foi até rápido. Com 40 segundos, o Vasco já tinha praticamente tendo que escalar uma montanha ao quadrado. Porque a torcida que lotou São Januário, ela não teve nem tempo de se acomodar, Fernanda. Com 40 segundos, o Vasco tinha tomado um gol, num erro de passe do Hugo Moura, que eu já falei aqui diversas vezes, eu tô cansado de falar. Ele erra o passe, gera o contra-ataque pro Atlético Mineiro. O Pumita, que foi escalado na lateral esquerda, nem teve tanta culpa, mas é pelo setor dele, ele corre para trás errado. Depois ele erra 2, 3 bolas em que teve chance pro Atlético Mineiro também conseguir fazer o gol de novo. E o Vasco não é capaz de fazer uma falta, como o Hugo Moura poderia ter feito a falta. Não é capaz do Pumita também fazer a falta. Tiveram outros jogadores que poderiam fazer a falta, porque esse time é frágil. Toma o gol, até consegue se recuperar ali no primeiro tempo, faz o gol de pênalti. Não era um momento que o Vasco estava pressionando demais, mas o Felipe Coutinho sofre o pênalti, foi pênalti mesmo. O Verratti faz o gol e depois o Vasco poderia até ter virado a partida em alguns cruzamentos. Teve do Pumita, teve do Paulo Henrique e tudo mais, mas o Vasco desperdiçou, como vencendo o enredo. No segundo tempo, o Atlético já tinha voltado bem. O Atlético já tinha voltado melhor. Teve um lance do Leão, que o Leão chuta a bola para fora. Depois teve o próprio lance do Biel. Teve outras bolas e teve também esse lance do Felipe Coutinho. O time cansou e o Diniz demorou para fazer as substituições. Ele só colocou 2 jogadores em 35 minutos de jogo. E tudo bem, ele pode achar que quem está no banco não é capaz. Então isso é um problema da diretoria. Por que o Jair, que foi o melhor jogador do time no meio-campo contra o CSA, não tem condições de jogar 15 minutos, 20 minutos? Jura? A gente tem um problema grave. E outra coisa, por que a base não está no banco? Por que o Vasco da Gama não está oportunizando os garotos da base? É melhor você continuar insistindo em jogadores que não conseguem entregar nada e que talvez o próprio técnico não confie, porque para mim isso é falta de confiança. Se o Atlético Mineiro faz 5 trocas e tem um banco melhor, o Vasco não faz 2, 3 trocas em 45 minutos, a gente tem um problema aí. Então, é um problema da diretoria, é um problema da base do Vasco, que sempre foi a salvação. Por que não oportuniza a base? Por que o Elder não ganha chance? Por que o Zuccarelli não ganha chance? Por que outros jogadores não ganham chance? O Leandrinho e o Luiz Gustavo com sub-20. Tudo bem, mas se o Vasco está numa situação como essa, por que eles não estão no Vasco da Gama? Então, cara, são muitos problemas e cansativo. Eu vou falar um negócio aqui. Faltam 21 partidas para o Vasco acabar o Campeonato Brasileiro. Para o Vasco se salvar, ele tem que ganhar 9. Tá? Metade, a conta quase. é essa. A conta é essa. E do jeito que tá jogando, eu não acredito nisso. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá?
Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó. Com tampinha. Você abre aqui, ó. Ó. Bebe água aqui de boa. É coisa linda. Na Golcase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a Golcase, cara? Além disso tudo que eu falei, a Golcase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time. Tem vários times. E, obviamente, você é vascão. Você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais. Tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A Golcase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, Golcase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a Golcase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? O Vasco voltou aos treinamentos no CT Moacir Barbosa hoje, nessa terça-feira, com foco na preparação para o jogo contra o Santos, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do segundo turno, que acontece no próximo domingo, dia 17, no Morumbi. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Esse foi o Giro do Gigante, edição única dessa terça-feira. Para quem não segue a gente ainda no Instagram, segue lá, @canal do Pedrosa, que tem conteúdo diário para você ficar ligado em tudo que tá rolando no Gigante da Colina. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like aqui nesse vídeo e compartilha com os amigos. Valeu, até a próxima, tamo junto!